Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou determinar a distância entre o ponto A e o ponto F. Todo ponto que a gente tem, já sabemos que ele é formado por duas coordenadas ou dois valores. O primeiro valor é o x, do ponto que você quer. Por exemplo, o menos 3 é o x do ponto A. O menos 1 é o y do ponto A. O número 1 é o x do ponto F. E o 3 é o y do ponto F. Como eu quero a distância entre A e F, eu tenho uma fórmula que eu posso utilizar, que eu vou utilizar. Essa fórmula é o seguinte: distância de A até o F. Temos aqui duas opções. Você pode começar do A em relação a F, ou você pode começar do F em relação a A. Beleza? Você tem essas duas opções livres. Eu prefiro começar do F em relação a A, ou seja, do segundo ponto menos o primeiro. Então vamos lá. A fórmula é o seguinte, raiz, aí você vai pegar o x do ponto F menos o x do ponto A elevado a 2 mais o y do ponto F menos o y do ponto A elevado a 2. Tudo isso dentro da raiz. Vamos agora substituir o valor das coordenadas, que a gente já tem aqui. Então, distância de AF vai ser raiz. Quem é o x do ponto F? É o número 1. Menos. Tá? Esse menos é esse menos aqui da fórmula que eu já baixei. Quem é o x do ponto A? É o menos 3. Então, esse menos com esse menos eu faço o jogo do sinal. Então, menos e menos vai dar mais. Elevado a 2. Mais. Quem é o y do ponto F? Vai ser o 3, Aí menos o y do ponto A. O y do ponto A é esse segundo valor aqui, que é o menos 1. Novamente eu vou fazer o jogo do sinal. Por quê? Porque eu já tenho um sinalzinho aqui da fórmula. Com esse sinalzinho aqui, então menos e menos vai dar mais. Aí elevado a 2, dentro da raiz. Vamos resolver agora os parênteses. Então, distância de AF vai ficar raiz. 1 mais 3 vai dar 4. Então, 4. Elevado a 2. 3 mais 1 vai dar 4. 4 elevado a 2. Vamos agora resolver as potências. Então, distância de AF vai ficar raiz. 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4 duas vezes, porque o expoente é 2. Então, 4 vezes 4 dá 16. Mais, novamente eu tenho 4 elevado a 2, que também vai dar 16. Agora a gente vai resolver a adição dentro da raiz. Então, distância de AF é igual a raiz. 16 mais 16, fazendo a continha, vai dar 32. Bem, o número 32, ele não tem raiz exata. Mas a gente pode tentar achar a raiz aproximada, ou a gente pode decompor, Eu vou decompor. Então, vamos lá. O que é decompor? É você pegar um determinado número e dividir pelos números primos. Quem são esses números primos? O primeiro número primo é o 2, aí temos o 3, o 5, o 7 e aí infinitamente, Números primos são aqueles números que só tem dois divisores, ele e o número 1, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai pegar o 32, vai fazer uma barra vertical e vamos começar a dividir pelos números primos. 32 divide por 2? Divide, porque ele é um número par. Vai dar 16.
16, divide novamente por 2, também divide, ó, que vai dar 8. 8 divide pelo 2, divide, vai dar 4. Novamente eu vou dividir por 2, que vai dar 2. Finalmente por 2 e o resultado vai ser 1. Beleza? Bem, temos aqui raiz quadrada de 32. Significa que o índice é 2, né? O índice aqui é 2. Por que eu sei que é 2? Porque você não tem um número. Quando você não tem um índice, significa que o índice é 2. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai observar quais são os números que apareceram. Apareceu o número 2, ó, 5 vezes. Só que o índice é 2, ó. Então eu vou colocar os números que apareceram aqui de 2 em 2. Se aqui o índice fosse 3, eu colocava de 3 em 3. Se o índice fosse 4, eu colocaria de 4 em 4. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. Aqui 2 vezes, ó, 2 vezes e ainda sobrou uma vez. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Distância de AF vai ficar raiz. Olha, apareceu 2 duas vezes aqui, ó, vezes. Novamente o 2 duas vezes. Então 2 vezes 2. E depois o 2 uma vez. Beleza? Bem, já sabemos, né, que o índice é 2. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os números que apareceu aqui, ó, com índice 2 e vai tirar da raiz. Então, esse 2 aqui ele sai da raiz e esse 2 aqui ele sai da raiz. Por que esse 2 não vai sair da raiz? Porque o expoente dele é 1 e o número 1 não é igual ao índice. Beleza? Entendeu? Então, quem foi que saiu da raiz? Esse 2 e esse 2. Então, a gente multiplica eles. Então, a distância de AF vai ser o 4 raiz de 2. Né? Porque esse 2 aqui, ó, ele vai continuar dentro da raiz, porque o expoente dele é diferente do índice. Bem, como a gente está calculando uma distância, a gente tem que usar uma determinada unidade, ou metro, ou quilômetro, ou centímetro, ou milímetro. Como a gente não sabe qual a unidade vai estar, a gente escreve aqui unidades. Eu vou escrever aqui unidades abreviada, tá? Então a distância entre esses dois pontos vai ser 4 raiz de 2 unidade. Lembrando que a gente poderia ter encontrado a raiz de 32 de uma forma diferente, sem ser decompondo. Poderia encontrar, como ela não tem raiz exata, a gente poderia calcular aproximadamente, tá? Mas eu achei melhor fazer aqui, ó, usando a decomposição. Muito obrigado.